Você já ouviu falar em mito? Você sabia que o mito, por muito tempo, ele serviu para organizar a sociedade? De fato, o mito ele surge como um processo que organiza uma determinada sociedade. E seu surgimento ele não é de agora ou de 200 anos atrás. O mito ele surge com esse processo, com esse intuito dessa organização desde lá da pré-história, que alguns historiadores hoje chamam de pré-escrevimento das sociedades pré-históricas, e principalmente nas histórias antigas, sendo ela história antiga oriental ou ocidental, a população ela tinha um contato cultural, um contato social mediante algumas viagens, sejam viagens por terras ou viagens marítimas. É por isso que, antes de entrar no tema das grandes navegações, nós temos que entender principalmente esse imaginário do asiático, do africano e, posteriormente, do europeu. Meus queridos, é importante que você entenda que o imaginário entre o século XIV e o século XV está muito entrelaçado às viagens e relatos feitos por alguns viajantes nesse momento. Você já deve ter ouvido falar em dragões ou em unicórnios. Sim, esses dois animais eles fazem parte de uma cultura judaica cristã, porque fazem parte de escrituras bíblicas, principalmente do Antigo Testamento. Então, foi produzido junto com as pessoas uma ideia de que o unicórnio ele tem um objeto sobrenatural voltado à pureza, na qual se alguma pessoa desferisse esse animal, ou matasse esse animal e tomasse seu sangue, seria próspero e teria uma vida mais longa que as demais. Entretanto, o dragão ele é visto como um ser maléfico, um ser maligno, na qual é voltada toda uma destruição. Apresentei a vocês, meus queridos, dois monstros mitológicos, não é mesmo? Então, mas eu quero que você se atente a alguns processos em prol da Europa que eu vou te explicar agora. Vocês já ouviram falar dos monstros marinhos? Sereias? Sim, não é a sereia Ariel, não. São sereias que devoram os grandes navegadores. Vocês já ouviram falar em enormes serpentes? Fazia parte desse imaginário europeu na saída para os oceanos. Mas, entretanto, pessoal, o que vocês devem se atentar agora é que o imaginário europeu voltado ao terror marítimo era justamente o principal, o Kraken. Você já ouviu falar no Kraken? Sim, da cultura nórdica, da cultura grega, aquela enorme lula que tem mais de 100 tentáculos. Qual era o medo dessa galera nesse momento? É que se fosse uma embarcação e encontrasse essa lula gigante, ela iria agarrar a esse navio e iria naufragar. Ou seja, então esse medo constante fazia com que as pessoas elas tivessem um grande terror de sair da Europa nesse momento. E por muitos séculos, essa mentalidade foi se fortalecendo de uma tal maneira que só foi se romper lá no século XV, quando as coroas, melhor dizendo, necessitavam sair de suas regiões para conseguir especiarias, pedras preciosas e outras rotas comerciais. A principal porta-voz desse momento na Idade Média era a Igreja Católica. Logo, as teorias implementadas pela Igreja ela jamais poderia ser contestada por cientista algum. E a Igreja acreditava principalmente em duas teorias. A teoria geocêntrica, na qual foi fortalecida por Ptolomeu, já era pensado por Aristóteles da Grécia Antiga, na qual a Terra era o centro do sistema, e a Lua, o Sol e outros planetas giravam em torno da Terra. Como também o teocentrismo, na qual Deus é o centro de todas as coisas, o fundador e o portador. A Igreja Católica também teria a voz da razão, ou seja, razão para ela, não a razão voltada ao empirismo, à ciência. Meus queridos, é muito importante que você entenda nesse momento que caso algum cientista ou pessoas tentassem implementar experiências e afirmassem que as teorias da igreja eram totalmente erradas, essa pessoa, esse cientista, ele era preso, levado ao Tribunal do Santo Ofício, na qual iriam julgar se ele era culpado de infringir as leis da igreja e era herege. Se fosse, seria decapitado ou até mesmo queimado. Essas ideias elas foram se fortalecendo até o final da Idade Média. E aí, pessoal, é um marco muito importante agora.
Na Idade Média vai surgir uma questão que vai abalar a Europa todinha, a chamada Reforma Protestante. Você já ouviu falar de Martinho Lutero? Eu vou falar para ti dele na próxima aula, na qual nós vamos falar das reformas protestantes e da Contra-Reforma. Queridos e queridas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estamos chegando ao fim. É importante que você tenha entendido um pouco da mentalidade das pessoas na Europa pré-grandes navegações. Na próxima aula, irei falar um pouco, principalmente... Em 2019, houve manifestações pedindo que o Brasil voltasse à ditadura. ...e católicos. Meus queridos, muito obrigado por hoje. Não esqueça de dar o like aí no finalzinho. Se inscreva e aciona ali os sininhos das notificações. Beleza? Tchau!